3 coisas que deves saber sobre as pensões. 1. O sistema das pensões não é sustentável. Muitas vezes ouvimos dizer que o sistema das pensões está bem estruturado e equilibrado. Contudo, vamos analisar um bocadinho melhor esta questão. Pensões. O pagamento das pensões é da responsabilidade da Segurança Social, que é o sistema do Estado também responsável por pagar os subsídios e os abonos. As pensões são financiadas através da TSU, a Taxa Social Única, que é paga pelos trabalhadores e os empregadores à Segurança Social. Para a maioria dos trabalhadores, a taxa é dividida em 2 partes. O trabalhador paga 11% e o empregador paga 23,65% do salário base. Muitas pessoas acham que o dinheiro que descontam para a Segurança Social para a reforma é guardado como uma poupança pelo Estado, mas não é exatamente assim que funciona. O dinheiro que tu descontas, na verdade, é para pagar as pensões dos atuais pensionistas, não a tua. E quando for a tua vez de te reformares, serão os trabalhadores do futuro, provavelmente os teus filhos e netos, que pagarão a tua pensão. O maior problema com este modelo é que, em Portugal, tal como noutros países, existe um desequilíbrio demográfico cada vez maior, ou seja, temos um país envelhecido e existem muitos pensionistas para o número de trabalhadores que temos. Na verdade, em 2022, Portugal era o 6º país da OCDE com o maior número de idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, e as projeções indicam que será o 2º país em 2075 com cerca de 78 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa. Para além das pensões da Segurança Social, existem ainda as pensões da Caixa Geral de Aposentações, que é o regime de pensões dos funcionários públicos. A Caixa Geral de Aposentações deixou de admitir novos subscritores em 2006 e os novos funcionários públicos passaram a descontar diretamente para o regime geral da Segurança Social. Isto faz com que, pela sua estrutura, a Caixa Geral de Aposentações não se consiga autofinanciar. O equilíbrio das contas da Caixa Geral de Aposentações é, na verdade, dependente de transferências cada vez mais altas do Orçamento do Estado. As contas da Segurança Social normalmente são apresentadas sem ter em conta os números da Caixa Geral de Aposentações. Isto cria uma imagem de que o nosso sistema de pensões é sustentável, quando na verdade não é. Na verdade, temos um sistema pouco transparente e que irá previsivelmente entrar em ruptura se não implementarmos mais reformas no sentido certo com base no desequilíbrio demográfico. 2. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é a almofada das pensões. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social foi criado em 1989 como uma reserva do sistema de pensões para assegurar o pagamento das pensões durante o período mínimo de 2 anos, caso seja necessário, apesar de nunca o ter conseguido alcançar. Para além de fontes de financiamento como uma percentagem da TSU paga pelos trabalhadores ou fontes de financiamento criadas mais recentemente como a consignação de 2% das receitas do IRC, o Fundo de Estabilização Financeira é financiado pelos ganhos obtidos de aplicações financeiras. O Fundo de Estabilização Financeira realiza investimentos no mercado, mas existem regras sobre como o dinheiro pode ser investido. No mínimo 50% tem de ser investido em dívida pública portuguesa e no máximo 50% em dívida pública estrangeira, 40% em dívida privada, 25% em ações, 10% em fundos de investimento mistos, 10% em imobiliário, 5% em reserva estratégica e 15% em ativos em moeda estrangeira. O investimento em dívida é uma parte muito significativa da carteira do fundo, com uma grande concentração em dívida pública nacional. Os investimentos em dívida, particularmente dívida pública, são de forma geral considerados investimentos com pouco risco, mas por isso também têm menor retorno financeiro. É importante procurar a otimização na estratégia de investimento e o equilíbrio entre rentabilidade e risco, até se considerarmos que o Fundo de Estabilização Financeira precisa de contar com transferências do Orçamento do Estado para reforçar o valor do fundo. Ou seja, de certa forma, a reserva das pensões precisa de reservas para tentar cumprir o seu objetivo e as fontes de financiamento estabelecidas originalmente não são suficientes. Por isso, é importante rever não só a estratégia de gestão do fundo, mas também o papel que ele tem no sistema da Segurança Social. 3. Existem outras formas de estruturar o sistema das pensões. Muitos países nas últimas décadas têm implementado reformas nos seus sistemas de pensões exatamente para dar resposta ao problema demográfico. Assim, há vários países que têm sistemas de segurança social mais sustentáveis e que são estruturados de forma diferente do nosso. Por exemplo,
Na Holanda, o sistema de pensões público é financiado através do imposto pago pelos trabalhadores e existe uma pensão do Estado, calculada através de um valor fixo. Mas, adicionalmente, existem os planos de pensões profissionais para os trabalhadores, aos quais os empregadores aderem. Ou seja, existem planos de fundos de pensões privados, que podem ser planos para indústrias negociados coletivamente entre os sindicatos e os empregadores, ou planos de empresas. Ainda para além disto, as pessoas podem, por iniciativa própria, como também é uma possibilidade em Portugal, aderir a planos de pensões privados para complementar a sua pensão. Estes, na verdade, são conhecidos como os 3 pilares de financiamento das pensões: a pensão do Estado, o plano de pensão profissional e o plano de pensão individual. Esta estrutura com 3 pilares existe em vários países e faz com que exista mais do que um sistema de cobertura das pensões. E por isso não só é mais sustentável, como também garante uma maior segurança financeira dos pensionistas. Existem formas diferentes de gerir e calcular os montantes das pensões, tanto para as pensões do Estado como para as pensões privadas. Mas primeiro é fundamental reconhecer a importância de diversificar as fontes de cobertura das pensões. Segue o trabalho do Instituto Mais Liberdade nas redes sociais e em maisliberdade.pt.